A temporada de 1997 da kart chegava à sua reta final após um ano que começou bem parelho, mas que viu Alessandro Zanardi emendar 3 vitórias em sequência. 6 pilotos diferentes haviam conseguido vitórias e, antes do italiano emendar a sequência em Michigan, Mid-Ohio e Road America, a tabela mostrava bastante equilíbrio entre ele, Gil de Ferran, Paul Tracy e Jimmy Vasser, com Greg Moore correndo por fora. A dupla da Pac West, Maurício Gugelmin e Mark Blundell, colecionava bons pódios, inclusive com 2 vitórias do piloto britânico. O brasileiro, campeão da Fórmula 3 em 85, com um pódio conquistado na Fórmula 1 em Jacarepaguá e desde 93 nos Estados Unidos, bateu na trave em algumas vezes, principalmente em Detroit, quando liderava e ficou sem combustível na última volta. No circuito de Elkhart Lake, Gugelmin tinha feito a pole e terminou em segundo, o que aumentava a chance de mais um bom resultado. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, hoje é dia de lembrança de quinta, hoje é dia de TBT, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, quero pedir para vocês, como sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso gera engajamento, isso ajuda bastante a gente. Quando a categoria chegou a Vancouver para a 15ª etapa do campeonato, Zanardi tinha enfiado 38 pontos de vantagem para Gil, que não havia vencido provas no ano, mas tinha uma regularidade monstruosa. Vasser era o terceiro, mas àquela altura as atenções da Ganassi estavam com o italiano, com muito mais chances de ser campeão com antecedência do que o estadunidense levar o bicampeonato. Nos treinos, Zanardi deu mais um passo importante no campeonato ao cravar a pole position. Aquela seria a última pole dele na kart. Bob Rahal foi o segundo, seguido de Vasser. Michael Andretti largou em quarto, à frente de Gugelmin. De Ferran classificou-se somente em sétimo. A largada teve Zanardi mantendo a dianteira, enquanto Gugelmin saltou para o quarto lugar, ganhando a posição de Andretti. Paul Tracy, então com alguma chance de título, e que largou em 17º, viu tudo naufragar após sofrer um toque na primeira chicane e abandonar a disputa. Logo depois, Denis Vitolo acertou a barreira de pneus e causou a primeira bandeira amarela, que foi bem rápida. Durante as primeiras 15 voltas, os líderes permaneceram os mesmos. Zanardi tinha aberto quase 4 segundos sobre Rahal, e o campeão de 93 estava mais preocupado em defender-se de Vasser, que havia chegado e grudado. Aí no hairpin, Zanardi errou a freada, passou pela área de escape, mas deixou o motor apagar. Desesperado, o italiano contou com a ajuda dos comissários para voltar, mas ficou lá para trás. Rahal assumiu a liderança, mas 10 voltas depois Vasser fez a ultrapassagem sobre ele na curva 10 e tomou a dianteira, aproveitando-se de um retardatário. Gugelmin não perdeu tempo e 2 voltas depois, no mesmo ponto, assumiu o segundo posto. Visivelmente, Rahal tinha problemas e acabou abandonando na volta 35 com o câmbio quebrado. Antes disso, os líderes já haviam feito suas paradas para reabastecimento e troca de pneus. Na volta 47, mais uma entrada do Pace Car, quando Michel Jordan Jr. acertou Hit Herne, relargada na volta 53 e uma volta depois uma miscelânea. Primeiro na segunda chicane, Scott Pruitt encheu a traseira de Adrian Fernandes e ficou na barreira de pneus. Depois, na curva 10, Christian Fittipaldi tocou o carro de Brian Herta, fazendo o estadunidense rodar. Nova entrada do Pace Car por mais 3 voltas. Àquela altura, Zanardi já ocupava a 6ª posição, escalando o pelotão em um ritmo frenético e via boas possibilidades de sair do Canadá com o título assegurado. Em 9 voltas, ele ultrapassou de Ferran, Moore e Andretti, os 3 no hairpin, para assumir o 3º lugar. E naquele cenário, precisava de apenas mais um ponto para conquistar o título. Andretti passou a ter problemas com a suspensão
e abandonou na volta 70. Enquanto isso, Zanardi grudou em Gugelmin, só que de novo o italiano errou a freada e passou reto, dessa vez na segunda chicane, dando um refresco ao brasileiro. Mais uma janela de pitstops foi aberta na volta 75. E aí o líder passou a ser Bryan Herta, que apostou em uma estratégia diferente. Já Gugelmin tomou a posição de Wasser porque o piloto da Ganassi fez uma parada muito ruim e manteve-se em segundo. Os 4 primeiros se mantiveram nessas posições até a volta 82, com Gugelmin reduzindo a desvantagem em relação a Herta. Aí, pela segunda vez no dia, Zanardi errou a freada do hairpin e o motor apagou novamente. Mais um chilique para ser empurrado e qualquer chance de sair de Vancouver com a taça tinha ido pro vinagre. Com 15 voltas por fim, Gugelmin colou em Herta, enquanto Zanardi, uma volta atrás, vinha alucinado para descontar a desvantagem. Passou o brasileiro na reta principal e 2 voltas depois atirou seu carro na primeira chicane sem se importar com Herta, que acabou sendo jogado contra a barreira de pneus. Herta voltaria à prova, mas sem chance alguma de vencer. Bandeira amarela em toda a pista. A relargada veio na volta 89 e a partir dali Gugelmin não foi seriamente incomodado por Wasser e só se preocupou em levar seu carro até a bandeirada final, seguido pelo estadunidense da Ganassi. Gil de Ferran completou o pódio e Zanardi ainda conseguiu completar na 4ª posição, conseguindo pontos importantes para o campeonato, além de uma bela multa devido ao incidente com Herta. Foi a única vitória de Gugelmin na carreira e a única vitória brasileira naquele ano de 97. Aquela corrida em Vancouver foi a última, no traçado do BC Place. A partir de 98, mesmo com a pista na mesma região, o novo traçado contemplaria somente um pedaço do antigo desenho. Zanardi conquistaria o título em Laguna Seca com uma corrida de antecipação e Gugelmin fechou o ano numa excelente 4ª posição na tabela. Infelizmente, os anos seguintes não foram bons. A queda de rendimento da Pac West foi gritante e o catarinense só conseguiu em 3 anos um pódio em Nazaré, em 2000. Na temporada de 2001, Gugelmin sofreu um baque com a morte do filho Juliano e, somado a isso, o seu acidente no Texas, naquela etapa cancelada, aliado ao grave acidente de Zanardi na Alemanha, foram determinantes para que o piloto anunciasse sua aposentadoria das pistas e do esporte, deixando como marca nas pistas a perseverança e também aquela vitória gigante nas ruas de Vancouver. Aquela temporada ela foi uma temporada muito boa para os pilotos brasileiros em geral, de 97, e a única vitória acabou sendo essa do Gugelmin, que já tinha feito por merecer em outras provas, já tinha largado na pole no Rio, estava liderando em Detroit, andou muito bem na US 500, andou muito bem em Elkhart Lake e a vitória estava amadurecendo. Ela veio, muitos dizem como sorte, como a gente sempre diz aqui, sorte é quando o talento e a competência encontram a oportunidade. A oportunidade veio numa cena completamente estúpida do Zanardi para cima do Herta. Ter tomado multa foi muito pouco, ele devia ter sido desclassificado. E quem sorriu foi o Gugelmin, que conseguiu a sua vitória. Foi um dos últimos grandes momentos da Pac West. E aí depois veio todos aqueles problemas já citados no texto. E é mais um cujo talento está muito acima dos resultados. Gostaram da lembrança, pessoal? Quinta-feira que vem tem mais uma lembrança pra gente curtir aqui no canal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento, a gente espera vocês então a partir das 9 da noite, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau!